objetivo desse canal é trazer a palavra de Deus e mostrar através da sua palavra o quanto Ele é bom e que seu amor é incondicional. Graça e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês, uma mensagem muito especial, a qual Deus colocou em meu coração. É uma mensagem de reflexão para a gente entender o que Deus espera de nós, o que nós precisamos fazer diariamente. E hoje nós iremos falar de arrependimento, de cura, né? Dessa cura que o Senhor traz para nós, completa, né? Aquela cura completa de dentro para fora. Não é somente aquela cura no exterior, né? Mas muito mais é aquela cura interior, naquela a qual o Senhor está realmente interessado a nos curar, a nos limpar. E é isso que eu quero trazer hoje aqui para você. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, ela se encontra lá em Jeremias, né? O profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 22, que diz assim: porventura não há unguento, ou seja, bálsamo, em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Essa palavra ela é muito interessante, porque o questionamento de Jeremias, quando ele pergunta para o povo, porventura não há médico em Gileade? Porventura não há um bálsamo de Gileade? É engraçado, né, quando ele faz esse questionamento, porque quando ele faz esse questionamento é uma pergunta retórica, ou seja, Jeremias, ele sabia da resposta, né? Então, quando ele faz essa pergunta, ele já faz sabendo a resposta, né? Porque aqui a indignação dele, porque ele disse, né, porventura não há um bálsamo em Gileade. Aqui ele está dizendo, aqui ele está delegando com o povo, né? É que ele está dizendo a respeito do caráter do povo, né? Aquele povo que já estava todo corrompido pelo pecado, pela apostasia. Então aqui ele faz essa pergunta retórica, né? Aquela que a gente faz sabendo a resposta. Porventura não há bálsamo em Gileade? Por que ele faz essa pergunta? Porque o bálsamo de Gileade, naquela época, era o que mais tinha de tecnológico, né, em questões de medicinal, né? Então, quando alguém se machucava ou obtinha alguma doença, eles extraíam aquele óleo daquela folha. Para quem não sabe, o óleo de Gileade é uma planta, é uma folha, e eles extraem dessa planta o óleo, né? O famoso bálsamo de Gileade. Então, quando ele faz essa pergunta, é porque naquela época o bálsamo de Gileade é o que eles tinham mais, assim, de eficaz a respeito da cura, né, do corpo humano. Eles usavam muito isso para as pessoas, né, curar de doenças e tudo mais. Então, é o que eles tinham de mais tecnológico. Ou seja, ele faz esse questionamento. Será que nem o bálsamo de Gileade foi capaz de curar a filha do meu povo? Quando ele fala filha do meu povo, é que ele está falando de Israel, que Israel se corrompeu, né, com os costumes, com os outros deuses, e ali eles foram se entregando à apostasia, foram se entregando aos prazeres da carne. E é isso que ele faz essa pergunta, né? E gente, o bálsamo de Gileade, como eu falei, naquela época tinha uma cura excepcional, extraordinário. É aquela assim, era o remédio certo para curar as feridas do lado de fora. Mas nós que servimos a Deus, o único Senhor, a gente sabe que o verdadeiro bálsamo
que é capaz de curar o lado de dentro, que é capaz de fazer produzir frutos do verdadeiro arrependimento, né? A cura para doenças emocionais, a cura para o mau caráter, a cura para limpar o ser humano. A gente sabe que o único bálsamo eficaz que vem de dentro para fora, esse bálsamo se chama Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro bálsamo que limpa, que nos limpa de dentro para fora. Então, quando ele faz essa pergunta, será que não tem bálsamo? Será que não tem um médico que possa curar o mau caráter desse povo, a apostasia desse povo, os maus costumes que eles deixaram se corromper com as outras pessoas? Será? Gente, a única cura que produz o verdadeiro arrependimento, a limpeza completa da alma é Jesus Cristo. E é muito interessante porque quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, quando nós olhamos para Cristo na Bíblia, a gente vê que o nosso Senhor Jesus, ele não apenas se contentava curar do lado de fora, mas o nosso Senhor Jesus, ele queria produzir uma cura completa, uma cura divina completa. E duas figuras aqui que a gente pode usar como exemplo é aquela mulher do fluxo de sangue, né? Aquela mulher que fazia 12 anos, né? Jazia 12 anos daquela enfermidade, né? Sangrando sem parar. Uma pessoa que fez de tudo para se curar e nada teve efeito. Então a gente vê aqui a figura dessa mulher. O que a gente pode ver? Naquela época, quando a mulher ficava no período, ela era considerada impura. Ou seja, ela não podia estar no meio das pessoas. Essa mulher, ela teria que se afastar por um determinado tempo, até passar e depois voltar a conviver na sociedade e tudo mais. Agora pensa comigo, essa mulher 12 anos, não é 12 dias, não são 12 meses, são 12 anos, padecendo de um mal, sendo impedida de viver em sociedade, sendo impedida de circular pelos ambientes, não podendo cultuar a Deus, sabe? Pensa, então essa mulher, ela não tinha apenas a enfermidade do fluxo de sangue, mas com certeza, gente, com certeza, do lado de dentro, aquela mulher estava detonada, né? Detonada, usou todos os seus recursos para uma cura e nada tinha resposta, nada adiantava. 12 anos. Pensa na saúde mental dessa mulher, pensa na saúde emocional, como é que ela não estava, né? Sem esperança, sem poder conviver na sociedade, sem poder se relacionar, sem ter amigos, sem poder se aproximar de ninguém. Mas um dia, Jesus passou e ela teve a atitude de ir até Jesus e tocar na orla das suas vestes, e ela foi curada. Quando algumas pessoas olham para esse versículo, para essa passagem, se passar corrido, passa despercebido, né? E quando a gente lê a palavra de Deus, ela tem que ser muito bem estudada, muito bem lida, porque há maná muito riquíssimo. Então, quando a gente olha essa passagem, a gente vê que ela toca nas orlas de Jesus, nas vestes de Jesus, ela é curada. Há quem pensa que ela só foi curada de uma enfermidade do lado de fora, sangue estancado. Mas não, eu tenho certeza que a vida daquela mulher foi transformada a partir dali, de dentro para fora.
sabe? Ela não foi só curada do lado de fora, mas ela foi curada do lado de dentro. Outra pessoa, e eu fico muito emocionada com isso aqui, porque quando a gente vê, quando Jesus ia curar as pessoas, é isso que eu vejo em Cristo. Ele não se contentava somente curar do lado de fora, mas para ele interessava muito o lado de dentro. E outra figura muito importante que eu acho lindo é aquele paralítico no tanque de Betesda, né? Fazia muito tempo que ele estava ali esperando entrar nas águas, né? No movimento das águas, para alguém ali, não sei, olhasse para ele com um olhar de misericórdia e o levasse para dentro das águas, e ele nunca chegava a vez dele, nunca chegava a vez dele. Quando ele ia, alguém entrava na frente e ele não conseguia entrar nas águas. E de repente, um dia Jesus aparece. E gente, Jesus chega para ele e pergunta: você quer ficar curado? Você quer ser são? E ele diz: mas Senhor, toda vez que as águas são agitadas, alguém vai na minha frente. Eu não consigo ir até as águas. Sempre vai alguém na minha frente, sempre chega alguém primeiro. Gente, são anos e anos e anos a pessoa vivendo naquela vida, sabe? E Jesus fala pra ele que, mais uma vez, você quer ser curado? E ele responde: eu quero. Gente, quando Jesus estava ali pra ele, perguntando se ele queria ser curado, e ele respondendo: ai, não tem ninguém que me leve até as águas. E quando Jesus pergunta de novo para ele, Jesus praticamente está dizendo na cara dele: filho, eu sou tudo que você precisa. Aquela água ali não precisa. Você não precisa daquela água. Eu estou na sua frente. A cura que você precisa está na sua frente. O milagre que você está esperando há tantos anos está na sua frente. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou o teu milagre. Eu sou o milagre. Jesus estava dizendo: eu não apenas produzo o milagre, eu sou o milagre. Aleluia, isso é muito lindo quando eu olho para Jesus. Porque toda vez que ele ia curar alguém e ele produzia ali o milagre todo, o que ele dizia? Vai e não peques mais. E toda pessoa que se encontrou com Jesus e que ele produziu esses milagres, que ele teve um encontro marcante na vida dessas pessoas, ele sempre dizia: vai e não peques mais. E essas pessoas, eu tenho certeza, depois disso nunca mais foram as mesmas. Basta a gente olhar também para a mulher samaritana. Jesus disse tudo o que aconteceu na vida dela em um único encontro. Em um único encontro, Jesus descreveu a vida dela todinha. E aquela mulher recebeu atenção, recebeu amor de como ela nunca tinha recebido antes. E Jesus não apenas só curou ela, né? Mas assim, produziu nela frutos de arrependimento, porque naquele momento ela olhou para si. E naquele momento Jesus curou ela de dentro para fora. Ela virou a maior missionária de Samaria, porque ela saiu anunciando Jesus Cristo para todo mundo. E Jesus Cristo se revelou para ela que ele era o Filho de Deus, a quem eles tanto esperavam. E o que eu quero dizer com isso? Não importa, sabe, os recursos que a gente tem nos dias de hoje.
se o verdadeiro bálsamo, que é o Jesus Cristo, não... Aqui Jeremias estava, questionando o povo, colocando realmente o povo contra a parede, fazendo essa pergunta retórica, como eu disse lá no início, perguntando: cadê o remédio? Cadê o bálsamo de Gileade? Por um acaso não existe Gileade? Não existe bálsamo de Gileade, perdão. Não existe bálsamo, não existe médico que seja capaz de curar o pecado desse povo. Será que não existe bálsamo em Gileade para curar a cegueira do povo? Para curar o orgulho do povo, a soberba do povo, a prepotência do povo? Será que não existe médico em Gileade que dê conta de curar a imundícia do coração do homem? O egoísmo, a falta de amor pelo próximo, a falta de compaixão. Será que não há médico, não há bálsamo em Gileade que possa curar dessa apostasia do inferno que veio para desviar o povo de Deus? E hoje a pergunta para nós é: que bálsamo que a gente está esperando para produzir frutos de arrependimento? O que falta em nós? Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. As coisas estão acontecendo. Basta a gente olhar na palavra e olhar para a situação do mundo. E eu nem digo em questões de terremoto, eu não tô dizendo em questões de como é que diz, aquelas ondas, me fugiu o nome agora, tsunami, os furacões. Eu não digo nem do fenômeno da natureza, mas eu digo em outras questões, olhando para Israel, olhando para política, olhando para tantas coisas, olhando, o mundo tecnológico, o jeito, sabe? Tudo avançou tão rápido. Tudo está avançando assim, olha, cada vez o homem se tornando mais poderoso na terra, tomando conta e sabe, tanta coisa. Jesus Cristo está voltando, os sinais estão acontecendo, tudo está acontecendo e tem gente que ainda dorme. Tem gente ainda dentro da igreja que ainda dorme, que não acordou, que não entendeu que Cristo está voltando. E que não vai subir se tiver de qualquer jeito. Porque a noiva tem que estar pronta. E pra gente estar pronta, a gente precisa se lavar nesse bálsamo todos os dias. E produzir frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. John Bunyan disse uma vez: se Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se ele não nascer genuinamente dentro do seu coração, você estará eternamente perdido. Ou seja, Cristo precisa nascer dos corações. Cristo precisa habitar nos corações, porque ele é a fonte da vida. A vida eterna só é produzida nele. Pra gente ser salvo, a gente precisa reconhecer, se arrepender e viver em arrependimento genuíno, que transborda os frutos do arrependimento de dentro pra fora. Às vezes algumas pessoas olham para a imagem de Cristo e como ele é um ser tão bom, tão bondoso, tão amoroso, não pensa, que o juízo dele também é real, também permanece, sabe? Então essa história de Deus é amor, Deus, eu concordo, Deus é amor, e é um amor incondicional, mas o Senhor também é juízo. E esse amor de Cristo, esse amor saudável e lindo e incondicional que ele tem por nós, também produz desse amor o juízo. Porque se nós somos repreendidos pelo Senhor, é porque ele nos considera como filhos. E graças a Deus que ainda nós somos repreendidos pelo Senhor quando merecemos.
Porque, convenhamos, nós somos seres humanos muito falhos. E nós realmente precisamos, diariamente, constantemente, de uma repreensão do Senhor, quando necessário, né? E é isso que me deixa triste, porque tem algumas pessoas que ainda dormem, sabe? Agora é uma péssima hora para quem decidiu se desviar, para quem tá decidindo aí andar dormindo e fingindo que nada tá acontecendo. É uma péssima hora. É uma péssima hora. Porque já não dá mais tempo pra gente brincar. Nós não temos tempo pra ficar aí pensando ainda o que é da vida, porque a palavra de Deus nos diz: quem é sujo, que se suje mais, mas quem é limpo, que se limpe mais, sabe? Então a gente precisa se limpar, e o verdadeiro bálsamo é Jesus Cristo. Nem o remédio mais eficaz daquela época, que era o bálsamo de Gileade, foi capaz de curar tamanha incredulidade daquele povo, tamanha sujeira daquele povo. Ou seja, o único bálsamo verdadeiro é Jesus Cristo. E é Ele que nos limpa de toda imundícia, de toda pecaminosidade, de tudo que há de ruim nesse mundo. Só Ele pode nos limpar. Mas Ele só limpa quem deseja ser limpo. Ele só limpa quem deseja ser limpo. Então que nós possamos, sinceramente, com todo o nosso ser, desejar ser limpo pelo Senhor Jesus. Porque se nós quisermos, Ele nos limpará. Porque Ele não negará isso. Ele não negará. Deus não negou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar, nos dando uma chance, né? Aliás, nos dando várias chances todos os dias. E Ele não nos negará isso. Ele nos limpará se nós quisermos ser limpos. Então que você fique com essa palavra e medite nessa palavra, porque o Senhor deseja que todos nós estejamos com Ele, né? Como famílias. E é isso, que nós possamos a cada dia se limpar cada vez mais, porque é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o mundo também precisa de nós. Frutos de arrependimento para proclamar a volta do Senhor Jesus. Então que nós possamos fazer igual João Batista, proclamar o Evangelho de Cristo e dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado a hora. Arrependei-vos de vossos pecados, porque é chegado a hora. Que possamos produzir isso. Que não levamos as pessoas ao inferno com falso evangelho, dizendo que está tudo bem quando na verdade não está. Dizendo que Deus aceita como a pessoa está e que não precisa mudar. Que somos o centro do coração de Jesus e que é isso que importa. Que Ele ama o pecador e é isso que importa. Que nós somos a imagem e semelhança de Cristo e é isso que importa. E aonde está aí o questionamento de fazer as pessoas pensarem a respeito de si mesmas e nas suas atitudes, de dizer que precisam se arrepender. João Batista, ele não tinha um discurso bonito em seus lábios. João Batista, provavelmente, pelas escrituras, quando a gente percebe, quando a gente olha também para Jeremias, quando a gente olha para Paulo, quando a gente olha para Pedro, pessoas que diziam: arrependei-vos, pois é chegado a hora. São pessoas que não eram benquistas pela sociedade, porque eles tinham palavras duras para dizer que precisavam se arrepender de seus pecados, porque Cristo estava às portas. Desde aquela época já diziam isso: Cristo está às portas, Cristo está, e de fato Cristo está.
Então que o nosso discurso também venha mudar. As pessoas, elas precisam reconhecer sim que Deus é amor, mas que parte desse amor também se dá o juízo de Deus. Por isso que esse amor é completo, porque o juízo faz parte desse amor. O amor de Cristo, ele é saudável. O amor de Cristo é saudável. Ele não é um amor incoerente. O amor de Cristo não é um amor incoerente. É por isso que Deus é amor e que parte desse amor é o juízo de Deus. Porque o amor completo de Deus se mostra pelo juízo. Porque o juízo de Deus, ele nos corrige, ele nos limpa. E ele nos leva para a vida eterna. Amém? Que nós possamos ficar com essa palavra.